Para entender de verdade a carta de Paulo a Filemon, a gente precisa começar pelo personagem principal, Onésimo. E a história dele é fascinante. Ele era uma figura tão importante que Paulo o menciona em outra de suas cartas, a Epístola aos Colossenses. Mas por que a vida de um escravo fugitivo se tornou tão relevante para o apóstolo? E o que a Bíblia realmente nos revela sobre Onésimo? Fica comigo, que vamos descobrir cada detalhe por trás dessa história de redenção e perdão. Se você quer continuar explorando histórias como essa e receber uma nova por semana, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nada. Vamos juntos nessa jornada de fé. A história de Onésimo, de escravo fugitivo a irmão em Cristo. Nossa jornada hoje começa na vasta e complexa teia de relacionamentos do Novo Testamento, com um nome que, à primeira vista, pode parecer apenas um detalhe nas Escrituras: Onésimo. Mas por trás desse nome, que por ironia do destino significa útil, se esconde uma das histórias de redenção mais poderosas da Bíblia. Ele era um escravo de um homem rico e influente chamado Filemon, um líder cristão que vivia na cidade de Colossos. Onésimo, por razões que a Bíblia não detalha, fugiu de seu senhor. E, como se não bastasse, ele provavelmente causou algum tipo de prejuízo a Filemon. Talvez um roubo de dinheiro ou bens valiosos. A lei romana era cruel, e um escravo fugitivo não tinha futuro. A punição para a fuga era a morte ou a marcação a ferro quente na testa com a letra F, de fugitivo. Onésimo sabia de tudo isso, mas o desespero de sua situação o levou a um lugar onde ele achava que poderia se esconder: a imensa e caótica cidade de Roma. E é aqui que a história toma um rumo providencial, quase impossível de ser planejado por mãos humanas. Em meio à multidão de Roma, Onésimo, o escravo fugitivo, acaba se encontrando com um prisioneiro. Não qualquer prisioneiro, mas o apóstolo Paulo, o mesmo homem que provavelmente havia levado Filemon a Cristo. A Bíblia não diz como o encontro aconteceu, se foi um acaso ou se Onésimo já tinha ouvido falar de Paulo na casa de seu senhor. Mas o resultado foi um verdadeiro milagre. Onésimo foi evangelizado por Paulo e encontrou a verdadeira liberdade em Cristo. O escravo que antes era inútil se tornou um parceiro valioso para Paulo. Ele cuidava do apóstolo, o ajudava e se tornou um filho espiritual. Mas, apesar de sua nova vida em Cristo, Onésimo ainda tinha uma dívida legal e moral pendente. O Evangelho havia libertado sua alma, mas não o dispensava de suas responsabilidades. Paulo, então, toma uma decisão difícil, mas necessária. Ele envia Onésimo de volta para Filemon. Mas ele não o faz de mãos vazias. Onésimo leva consigo uma carta, a pequena e poderosa epístola a Filemon. Nessa carta, Paulo não apenas pede perdão para o seu filho, como faz um apelo revolucionário. Se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. Eu o pagarei. Essa promessa de Paulo ecoa a maior promessa de todas, a de Cristo na cruz, que pagou a nossa dívida impagável. E aqui, a história de Onésimo se funde com a nossa.
O retorno de Onésimo não era um ato de submissão, mas de humildade e arrependimento genuíno. E para Filemon, era a oportunidade de demonstrar o verdadeiro perdão e de colocar em prática o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O que acontece depois? A Bíblia não nos conta com detalhes, mas a tradição cristã nos dá uma pista. Ela sugere que Filemon, impactado pelo amor de Cristo, perdoou e libertou Onésimo, que então se tornou um pregador e até mesmo um bispo. E assim, a história de um escravo fugitivo se tornou um testemunho eterno da graça e do poder transformador do Evangelho. Não é fascinante como um pequeno livro da Bíblia pode ter uma história tão cheia de drama, redenção e ensinamentos para nossas vidas hoje? Se você gostou desse conteúdo e sente que ele pode ajudar alguém, clique no botão de compartilhar. Vamos construir uma comunidade onde a fé e a esperança florescem. Ah, e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative as notificações. Sua presença aqui é muito importante.